ou melhor dizendo, Platão, utilizando-se do personagem Sócrates no texto, diz o seguinte: aqui entra a segunda parte do mito da caverna. A primeira parte é o que eu analisei para vocês, o quadro do mito. A segunda parte do mito, o Sócrates diz o seguinte para o Glauco: imagine agora o que sentiriam se fossem liberados de seus grilhões. Grilhões é o quê? Correntes. E curados de sua ignorância. Na hipótese de lhe acontecesse muito naturalmente o seguinte: se um deles fosse libertado e subitamente forçado a se levantar, virar o pescoço, a caminhar e enxergar a luz, sentiria dores intensas a fazer todos esses movimentos. Então, a segunda parte do mito aqui, o Platão diz o seguinte: agora, daqueles homens que estão acorrentados, imaginemos que um deles sai da caverna, começa a ser desvencilhado dos grilhões, retirado dos grilhões, ele fosse retirado dessa caverna. O que iria acontecer com ele? Primeiro, a sua visão ia ficar ofuscada, ele ia sentir muita dor, porque ele estava habituado a viver de uma forma e agora ele vai ter que se movimentar. Ao fazer todos esses movimentos, ele sentirá uma dor no corpo. Nesse sentido, os seus olhos vão entrar em contato com a luz do fogo que está no interior desta caverna. Essa luz vai ofuscar a visão dele e ele vai sentir dor nos olhos, né? Nesse sentido, o Sócrates continua o seguinte: mas e se o afastasse dali? Se o retirasse ele de dentro da caverna? O que aconteceria com ele? Né? Com qual luz ele vai se deparar agora? Agora ele vai se deparar com uma luz muito mais forte, que é a luz do quê? Do sol. Aqui nós entramos aqui numa outra parte aqui, é que quando ele se depara com a luz do sol, que para Platão representa a ideia de bem. Quando ele entra em contato com a luz do sol, ele vai sentir novamente uma dor nos olhos e a sua visão vai ficar ofuscada, né? Aí o Platão vai dizer, o Sócrates, né, na obra aqui, no caso Platão, usando-se do personagem Sócrates, vai dizer o seguinte: ó, depois que ele sai de dentro da caverna e se depara com a luz do sol, o que ele vai precisar fazer? Ó? Penso que ele precisaria habituar-se a fim de estar em condições de ver as coisas do alto onde se encontrava. O que veria mais facilmente seria, em primeiro lugar, as sombras, em seguida, as imagens dos outros e os outros seres refletidas na água e, finalmente, os próprios seres. Após, ele contemplaria mais facilmente durante a noite os objetos celestes e o próprio céu, ao elevar seus olhos em direção à luz das estrelas e da lua, vendo mais claramente do que o sol ou a sua luz durante o dia. Então o que acontece? Esse homem, quando sai da caverna, ele vai precisar o quê? Se habituar ao mundo lá fora. E agora o Platão entra na terceira parte do mito da caverna, que é o seguinte: depois que ele se habituou, reconheceu o conhecimento inteligível, reconheceu que aquilo que ele enxergava dentro da caverna não eram os objetos reais, eram apenas sombras. Agora ele já tem o conhecimento verdadeiro dentro de si. O que ele precisa fazer? Aí nós vamos entrar na terceira parte do mito da caverna, que é o quê? Esse homem que saiu da caverna, conheceu a verdade, precisa retornar à caverna e transmitir essa verdade para aqueles que lá ficaram. Aí o Sócrates faz a seguinte pergunta para o Glauco: se esse homem retornasse à caverna e fosse colocado no mesmo lugar de onde saíra, não crês que seus olhos ficariam obscurecidos pelas trevas como os de quem foge bruscamente da luz do sol? O Glauco: sim, completamente. Ou seja, ele vai ter que se adaptar novamente àquela escuridão na caverna. E agora eu vou preparar um novo vídeo para explicar o que vai acontecer com esse homem que sai da caverna, conhece a verdade e o que vai acontecer com ele lá dentro da caverna.